Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso curso de gestão de projetos. E aqui a gente está na unidade 2. Na unidade 1, a gente falou sobre os conceitos fundamentais da gestão de projetos, dos riscos envolvidos, dos fatores de sucesso, por que os projetos falham. Falou sobre as principais atividades do gestor de projetos. Falou que uma das principais metodologias para a gestão de projetos era o PMBOK da PMI, embora existissem outros. E agora a gente vai falar então do gerenciamento de tempo, custo, riscos e escopo do projeto. Tá bom? Então vamos lá. Inicialmente, então, vamos falar de escopo e risco do projeto. Escopo, como o próprio nome diz, indica objetivo, propósito ou alvo a ser atingido pelo projeto. O que a gente deseja. Existem alguns tipos de escopo. Existe um escopo de produto. O que o escopo de produto faz? Ele te dá as características básicas do produto que a gente quer desenvolver. Quais são as funcionalidades do produto final. E existe um escopo de projeto, ou seja, o que devo fazer e como para entregar o produto ao serviço, ou o serviço desejado. Então é importante ter isso em mente. Quando a gente inicia um projeto, é importante definir claramente qual é o escopo desejado para o projeto. Qual é o escopo desse projeto? E aí eu preciso definir, se for o desenvolvimento de um produto, por exemplo, ou um serviço, o que se deseja, quais são as funcionalidades, quais são os atributos, qual é o valor agregado por esse serviço que eu estou projetando. E uma outra coisa é definir o escopo do projeto. O que eu tenho que fazer e como para atingir isso. São duas coisas diferentes, mas fazem parte do escopo do projeto. A definição do escopo do projeto envolve uma série de variáveis. A própria descrição desse escopo, como eu vou saber se está entregue ou não? Quais são os critérios para aceitação? O que eu preciso ter em mãos para garantir que está entregue o projeto? E existem as entregas primárias e secundárias. O que são as entregas primárias? Entregas primárias é o produto funcionando, entregas primárias é o projeto completo, se for o dimensionamento de algum equipamento, são os desenhos de projeto, é o esboço do produto, etc. O que é uma entrega secundária? Uma entrega secundária é a documentação relativa ao projeto, são os detalhamentos, as instruções e todos os requisitos necessários para o cliente pegar o projeto do produto, que é a entrega primária, e fazer uso dele. Dando sequência, então, a gente tem as exclusões do projeto, o que está excluído do projeto, o que eu não vou fazer nesse projeto. Por exemplo, eu vou desenhar um produto, mas eu não vou desenhar a fonte elétrica dele, eu vou assumir que ela já existe. Ou eu vou fazer um projeto de um smartphone novo, mas está excluído disso a necessidade de resistir a baixas temperaturas ou a alta profundidade de água, não posso mergulhar usando esse smartphone, ou o que quer que seja. O que está excluído dele? Está excluído o ter teclado, por exemplo. O que está excluído do escopo do projeto? E quais são as premissas, né? Premissas são as verdades que eu assumo antes do projeto começar. Então, por exemplo, se eu vou fazer um software para um smartphone novo que vai ser lançado, esse app que eu vou desenvolver,
eu vou assumir como premissa que o smartphone vai ter sido lançado. Essa é uma premissa para mim fazer um app. Desenvolver o smartphone não faz parte do projeto, mas a premissa é que ele exista. Então são verdades que eu assumo antes de começar. E aqui já tem um primeiro risco, né? Toda premissa pode ser uma condição de falha depois. Avançando no escopo, existe um elemento que o pessoal chama de EAP, que é uma estrutura do projeto. A EAP é a tradução de Work Breakdown Structure, ou WBS. A EAP, ela é uma estrutura analítica de um projeto. Ela busca ser uma representação gráfica das tarefas de um projeto e ela serve de base para elaborar o cronograma do projeto. Normalmente o pessoal usa algum tipo de software, do tipo esses mind map que existem, para você construir o WBS ou a EAP. Então você coloca esses elementos, que são esses subconjuntos de atividades na EAP, vai desdobrando em elementos menores até você se sentir confortável e tornar esses elementos gerenciáveis, né? E aí você coloca isso, transforma isso num cronograma, né? Você praticamente faz um desdobramento da EAP na vertical e depois você coloca elas no tempo, né? Para fazer o cronograma. Essa é uma ideia bem interessante. Então, até para fazer um cronograma de projeto, primeiro você precisa identificar o que tem que ser feito. E onde está esse documento? É a EAP, que faz parte do escopo do projeto. Andando um pouquinho mais, então, algumas responsabilidades do gerenciamento do escopo. No material de vocês, então, você tem... O escopo tem que definir e controlar o que será incluído ou não no projeto, como a gente comentou, são as exclusões. Deve incluir nos planos de gerenciamento do escopo do projeto somente os artefatos para gerenciar o escopo do projeto e não do produto. Ou seja, eu preciso controlar os requisitos e o escopo do projeto, mas não controlo o escopo do produto. E eu preciso verificar e controlar os indicadores provenientes dos artefatos escolhidos para gerenciar, para ter certeza que todo o trabalho necessário está sendo realizado. E eu preciso impedir a realização de trabalho extra que não faz parte do projeto. É muito comum, quando você faz um escopo incompleto, ou quando você faz um escopo e comunica mal esse escopo, é usual que a equipe acabe trabalhando em atividades e elementos fora do escopo original do projeto. Naturalmente, isso é um custo importante que precisa ser evitado. Novamente, o início do projeto, ou na definição do seu escopo, é o momento adequado para você se precaver contra esses riscos de você precisar desenvolver atividades fora do escopo lá na frente. E agora sim, falando um pouquinho de risco associado ao projeto, no material de vocês, a gente começa falando do conceito de risco, né? Risco tem a ver com essa palavrinha aqui, incerteza, né? Ou seja, toda vez que você tem uma situação onde você tem um cenário desconhecido, o que é muito comum na gestão de projetos, você tem um risco. Um risco de um fornecedor não entregar, um risco de uma atividade não terminar no prazo, o risco de uma funcionalidade do produto que está sendo desenvolvido não conseguir ser entregue a tempo, ou mesmo não ser entregue. Isso são riscos, né? E aí o que o gestor do projeto precisa fazer é fazer uma correta identificação desses riscos para posteriormente fazer uma gestão desses riscos. E aí gestão, eu quero dizer, controlar esses riscos no intuito de mitigar esses riscos. Que riscos a gente pode ter? Eu só comentei dos riscos negativos. Atrasos, custos extras,
Mas tem risco positivo. De você terminar antes é um risco. Você não sabe, você dimensionou de maneira imperfeita uma atividade, existe o risco de você terminar antes, esse risco é um risco positivo. Tomara que acontecesse mais vezes, mas é um risco positivo. E aí, identificados os riscos, você pode fazer uma análise desses riscos. Essa análise pode ser qualitativa ou quantitativa. E ela vai ser qualitativa na medida que você tem uma lista de riscos muito grande, você procura fazer uma análise qualitativa para intuitivamente, baseado na experiência das pessoas, procurar apontar os riscos mais importantes, mais graves e com maior chance de ocorrerem. E separar eles dos riscos de menor, que causem menor impacto ou que tenham baixa probabilidade de acontecer. E aí, para esses riscos considerados críticos ou mais graves, e esse conceito de gravidade junta impacto e possibilidade de ocorrer, aí você poderia usar um método quantitativo, ou seja, usar um método matemático para tentar determinar o custo ou o impacto que esse risco pode trazer. Ou, por exemplo, estou construindo uma ponte. Existe um risco de chover muito. Olá. Olá.